Sejam bem-vindos ao canal. Vamos iniciar então uma série de vídeos contendo várias aulas sobre FluidSim e depois sobre pneumática básica, eletropneumática e outras áreas. Então, pessoal, no meu caso aqui eu vou estar instalando a versão 3.6 do FluidSim de pneumática. Vou estar instalando a versão estudante. Se eu não me engano, essa você consegue encontrar em alguns sites. Então, avançar. Aqui a gente consegue escolher duas opções: versão restrita para estudante, completa com ativação online. Instalar para todos os usuários do meu computador. Aqui é onde vai ser instalado o diretório, né? Então, no meu caso aqui, o diretório C. Avançar, avançar, avançar. Ele vai começar a instalar. Clique em finalizar. Beleza. Então, finalizamos a instalação. Vou abrir agora. Então, no meu caso, ele não criou um atalho na área de trabalho. Eu vou arrastar ele, vou colocar aqui. Então, 2 cliques para abrir. Ele aparece aqui, olha, versão para estudante. Obrigado por adquirir uma versão de estudante FluidSim. A versão completa oferece seguintes adicionais. Vou clicar esse box aqui para não aparecer mais quando o FluidSim for iniciado, ok? Então, quando você abrir o FluidSim versão estudante, ele vai aparecer da seguinte maneira. Em alguns casos já vi que quando ele não aparece essa janela aqui, a biblioteca de componentes. Normalmente, às vezes, você abre o programa e ele está com a área de trabalho limpa. Então, o primeiro passo, você vai vir aqui e novo arquivo ou em arquivo novo. Então, ele vai ocupar, você vê que a janela, ele vai abrir uma janela à parte e ele vai ocupar toda a área de trabalho aqui. Uma dica, não maximiza, porque senão ele vai ocupar toda a janela e depois a gente não vai conseguir ficar inserindo os componentes. Então deixa ele em aba suspensa, vem na lateral dele aqui e joga para o lado. Aqui nessa parte a gente vai colocar uma janela com os componentes. O seguinte, então aqui é onde a gente vai colocar todos os componentes do nosso circuito pneumático. Então, quando a gente abre, você vê que ele tem uma linha que forma um retângulo na posição retrato. Essa linha aqui é só para a gente orientar na hora da impressão. Então, aqui está orientado para uma folha A3. Desculpa, uma folha A4. Se eu quisesse uma folha A3, que são 2 A4, o tamanho dela, eu venho em arquivo. Então, eu venho aqui em tamanho do documento, tamanho do desenho, tamanho padrão e altero. No nosso caso aqui de A4, posso colocar em A3, A2, A1, A0. Então, quanto maior o nosso circuito pneumático, vou precisar de uma folha maior. Então, no nosso caso aqui, vamos trabalhar no início com A4 mesmo, a posição retrato. Ok. Então, feito isso, só para fixar, essa linha aqui, pessoal, ela é só para demarcar a impressão. Se eu fizer um circuito fora dessa linha, fora desse retângulo, a simulação vai funcionar. Só que na hora de imprimir não vai ser impresso, vai ser impresso o que está aqui dentro desse retângulo. Então, criou um documento, já vai a primeira dica. Você vai vir aqui em biblioteca, no nosso caso aqui, visão geral. Vai aparecer todos os componentes. Aqui está bloqueada visão hierárquica e visão versão 2. Novo, renomear diretamente está bloqueado na versão estudantil. Então vamos montar o primeiro circuito básico aqui. Então a gente precisa de uma alimentação de ar comprimido. Precisamos também de um filtro regulador. Uma válvula direcional. Então vou usar uma válvula direcional aqui
acionamento por pedal, retorno por mola e um cilindro de simples ação. Você vê que a imagem, os componentes podem estar um pouquinho pequenos, então você pode usar as ferramentas aqui de zoom para facilitar. Então, olha, vou usar ali janela de seleção e vou selecionar os componentes. Então, ele já vai enquadrar melhor para você fazer a montagem. Feito isso, vou vir aqui e vou conectar. Então, você clica no terminal e leva até o próximo. Segura o botão direito e depois solta. Você vê que quando eu clico, ele parece uma cruz, uma setinha para fora. Quando eu conecto na conexão, setinha para dentro. Então, após fazer as montagens do seu circuito, você pode vir aqui em cima e, antes de executar a simulação, tem essa ferramenta aqui que seria um check, né, um debugging, um compiler. Então, ele vai fazer uma verificação se tem algum erro na sua montagem. Então, aqui apareceu, ó, nenhum erro superficial detectado. Não é erro lógico, é erro de montagem ou algo que vai ficar esteticamente não legal. Então, eu vou deletar essa linha aqui só para vocês verificarem. Então, quando eu der um check aqui, ele vai indicar, olha, há conexões abertas. Então, você vê que aqui não está conectado com aqui, então isso pode ser um erro na sua montagem. Então, vamos conectar. Algumas coisas são bloqueadas, outras são abertas na versão estudantil. Então, ó, você vê que mostrar o valor de pressão e de vazão está bloqueado. Mas alterar o número da conexão e a opção de escape é possível. Você vê que as válvulas na versão estudantil elas já estão todas montadas, então eu não consigo fazer algumas modificações, só o superficial. Então, por exemplo, aqui na opção de escape está como saída. Eu posso colocar ele também com silenciador. Ok, então você vê que ele só modifica a simbologia. Ou posso colocar também como fosse uma conexão, que é esse primeiro, uma conexão normal. Quando eu coloco uma conexão normal, quer dizer que na minha válvula fisicamente teria lá uma conexão. Eu poderia colocar um silenciador, já tem o símbolo, ou conectar isso em outro local. Se eu fazer um check, ele vai aparecer lá, uma conexão aberta. Então essa conexão aberta está aí para te ajudar a lembrar que ou você vai precisar de um silenciador, ou de uma conexão que vai levar para um outro ponto. Então, dá 2 cliques, um clique na conexão, vou alterar a opção de escape aqui e o outro é um silenciador. Ok. Verifiquei, não tem nenhum erro superficial, posso dar um ok. Dependendo do erro, não vai alterar logicamente o seu circuito, e nem igual aqui. Esqueci de colocar um silenciador. Vai aparecer que está conexões abertas, ok? Você pode também fazer uma simulação tendo esse erro, então não tem problema algum. Ali no botão onde aparece o play, o iniciar com o atalho F9, o que ele faz? Primeira coisa, ele faz um check do seu circuito, então ele verifica se tem algum erro. Então, conexões abertas, posso apertar OK, ele vai aparecer se você mesmo tendo esse erro, quer continuar a simulação? Sim, eu consigo fazer a simulação. Então, quando eu pressiono o pedal, o ar passa pela válvula, o cilindro avança. Nesse caso, que é uma válvula retorno por mola, quando eu soltar o dedo do botão, a mola volta para a posição inicial e o ar que está atrás do cilindro escapa pelo 3. Então, esse check é mais para uma verificação. Às vezes, ficou uma conexão aberta, você achou que conectou. Então, isso é bem comum. É bom sempre dar uma verificada. Então, vamos voltar aqui para o silenciador. Então, esse aqui foi o primeiro circuito básico. Então, você vê que é bem fácil, bem simples. Só cuidado com as ferramentas aqui de cima. Essas ferramentas, você vê que a hora está habilitada e a hora não. Então, dependendo de qual janela que você estiver trabalhando, essas ferramentas vão estar trabalhando sob influência de qual janela você está. Então, se eu estou na biblioteca de componentes, você vê que a orientação aqui foi bloqueada, a grade também foi bloqueada, simulação também foi bloqueada. Só que as ferramentas de zoom ficou.
Então, dependendo do seu monitor, o ícone está muito pequeno. Você pode aumentar ou diminuir. Então, eu acho que esse tamanho aqui vai estar legal para esse monitor. E aqui eu já consigo trabalhar. Nas ferramentas de zoom tem ele 1 para 1. Tamanho anterior. Então, que o zoom ficou legal. Tem como se fosse o Ctrl Z do zoom. Ajustar a janela. Então, estou meio que perdido ali. Dei muito zoom. Você pode vir ali, olha, ajustar a janela e vai ajustar no tamanho do seu circuito. Ou selecionar, eu quero dar um zoom nessa área aqui. Beleza? Vamos voltar. E aqui, menos e mais na escala de zoom. Então, ferramenta de zoom, ferramenta de check, grade, então ele deixa esse milimetrado atrás, desabilitar, e habilita por aqui. Essas ferramentas aqui são muito interessantes para orientar. Então, imagine que eu tenho uma sequência de cilindros. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu queria orientar eles para ficarem todos no mesmo alinhamento, né? Então, eu seleciono os três. Selecionar clicando, você pode usar o botão Ctrl, então segura o Ctrl e clica nos componentes que você quer selecionar. Acabamos de descobrir que a ferramenta de orientação não está habilitada para a versão estudantil. Então, a gente vai ter que usar a grade para facilitar a orientação. Mas quem está utilizando a versão aí completa, essa aqui serve para um alinhamento. Então, selecionei 3 componentes. Quero orientar superior. Então, orientação superior. Então, dependendo do componente que tiver tamanho diferente, eu posso orientar também pelo centro ou orientar inferior. Aqui são, então esses 3 aqui são para orientação horizontal, né? E os outros 3 para me orientar na vertical. Então, esquerda, centro, direita. Ferramenta aqui de copiar, então eu quero copiar 3 cilindros, selecionei, posso copiar, depois colar. Quando você cola, os componentes vão para o centro da tela. Então, às vezes você está ali, apertou Ctrl C, Ctrl V, quer saber para onde foi o componente, ele vai para o centro da tela. Então, vou tirar o zoom aqui. Ó. Você vê que ele vai estar sempre no centro. Independente de onde esteja o mouse. Né? Alguns softwares, eles... Quando você faz o Ctrl V, quando você cola, ele vai para... Começa onde está o mouse, né? Ou a seta de indicação aqui do mouse. Mas, nesse caso aqui não. Então, as ferramentas aqui, ó, novo documento, os atalhos, né? Abrir um documento, salvar, visualização de circuito, então aqui é a biblioteca de circuitos, imprimir, então a impressão também está bloqueada na versão estudantil, e o voltar, né, desfazer, né? Recortar, copiar e colar. O legal é que nessa versão estudantil muitas ferramentas estão bloqueadas, mas eu consigo salvar. Então, vou fechar esse arquivo aqui, como já estava salvo anteriormente, eu vou abrir ele de novo. Eu salvei ele como teste com 2 no final. Então, legal que eu consigo abrir esse documento de novo. Algumas versões de estudante, quando ele libera, né, todas as ferramentas, normalmente ele não libera o salvar. Então, nesse aqui, como muitas ferramentas estão bloqueadas, o salvar está liberado. E pelo jeito não tem problema de tempo também, né? Alguns, depois de um certo tempo, o programa fecha. Então, nessa versão aqui, bastante ferramentas estão bloqueadas, mas o salvar e a questão de tempo não são limitantes. Então, para o primeiro circuito, para a primeira aula, foi essas ferramentas. Espero que tenham gostado. Também espero que se inscrevam no canal e esperem novas novidades. Essa aula foi só introdutória sobre softwares. Então, a partir das próximas aulas, a gente vai inserir componentes. Vamos detalhar, né, cada ferramenta e aumentando gradativamente
os circuitos, deixando ele começando com os circuitos mais básicos e indo até os mais avançados. O intuito dessas videoaulas são trabalhar com FluidSim, trabalhar com todas as ferramentas e os componentes dentro dela. Depois a gente faz um curso só de partes lógicas, mais para frente. Muito obrigado, pessoal.